obviamente, faz vários livros dentro da doutrina espírita, e, assim, com pouquíssimas variações, basicamente, todos falam a mesma coisa, sem nenhuma exceção. Isso é importante, porque tem que ter coerência naquilo que a gente faz. Então, o que eu trouxe, antes de a gente falar em si de como fazer o evangelho no lar, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, né? Quem hoje, aqui, todos nós espíritas, pratica o evangelho no lar regularmente, como orientado a ser feito, né? Eu não estou vendo as pessoas em casa, ninguém está assistindo, mas espero que todos. E é importante, né? E a gente vai passar aqui alguns pontos, o porquê disso, por que é tão importante, e o que acontece, que às vezes ele atrapalha que a gente consiga criar essa frequência, né? A gente tem várias coisas que acontecem na nossa vida que muitas vezes nos tiram desse caminho, né? Então, basicamente, vamos falar aqui um pouquinho da história, né, que eu falei. Então, Jesus ele trouxe isso numa das reuniões que ele tinha com os discípulos, e ele explicou a importância de não ter somente as palavras, de falar palavras bonitas, né, que eles estavam acostumados na época, e sim de sentir aquilo que se fala. A gente aprende tudo por ação, né, tudo pela boa ação. E ele começou dando esse exemplo. Ele estava, acho que na casa de Pedro, se não me engano, eu precisaria recorrer ao material aqui, mas ele começou a explicar para eles, olha, como vocês querem mudar as coisas se vocês não começarem pelas suas casas, pela harmonia que vocês têm em casa. E aí a gente tem um entendimento muito claro nisso depois, né, nesse tipo que a gente aprendeu, a importância de a gente desenvolver determinadas coisas dentro da nossa família, dentro do nosso lar. Nós vemos naquela família, escolhemos vir naquela família, fomos escolhidos para ver naquela família, um objetivo muito importante. E ali é o nosso peso. A gente não precisa somente ir para a igreja para encontrar Deus, a gente não precisa ir para a igreja só para um tempo, qualquer que seja, para ter essa harmonia. Nós temos que começar dentro de casa. E o Evangelho no lar é essa prática, é a oportunidade que nós temos de fazer esse exercício por nós mesmos e por nossa família dentro de casa, começando lá. Então, esse hábito de estudo, né, das mensagens espirituais, que basicamente o Evangelho no lar tem alguns pontos que ele traz muito forte para a gente. Né? Primeiro, estudar o Evangelho. Né? Então, ele vai nos ajudar porque a leitura deve ser feita. Você pode usar qualquer livro, mas basicamente, se você usar o Evangelho do Espiritismo, nós somos espíritas, seria o ideal você fazer uma leitura sequencial. É uma forma de você ir aprendendo os ensinamentos. Talvez uma pessoa não tenha paciência de pegar o Evangelho e ler em dias ou semanas, mas se você ler uma prática semanal, talvez isso ajude a você assimilar, e várias vezes, né? Porque se a gente faz essa prática durante anos, durante a nossa vida, a gente vai sempre assimilando alguma coisa nova. Então, primeiro, estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita, criar os lares, né, esse hábito de reuniões evangélicas, falar em nome de Jesus, de entender o que foi ensinado, né, pelos evangélicos, compreender melhor isso. Acho que cada vez que eu leio o Evangelho, eu tenho uma compreensão melhor, ou às vezes analiso aquela ideia, aquela mensagem de uma forma melhor para mim, né, ao nosso desenvolvimento. E aí, vamos para o lado que é o egoísmo nosso, né? Não bom sentido, mas eu quero proteger o meu lar, eu quero proteger a minha família, eu sou pai de família, eu quero melhor para a minha casa. E o Evangelho faz isso, a higienização do lar. Né? Isso faz com que pensamentos negativos, ameaças, tudo que a gente conhece na teoria, nessa prática do Evangelho a gente tem que totalmente se realizar. E aí, no final, eu vou convidar, se alguém quiser compartilhar alguma coisa que me deu. Eu tenho algo para compartilhar que me ajudou muito no Evangelho no lar. Eu gostaria de compartilhar com vocês, sem entrar em detalhes, obviamente, porque é uma coisa pessoal, mas é uma coisa que eu acredito muito, e por isso eu quero escolher essa palestra para fazer hoje, porque eu acho que é uma coisa muito importante para nós espíritas e para qualquer pessoa.
Então, dentro desse objetivo de realizar o lar, criar o conhecimento, enfrentar as dificuldades materiais e espirituais. Se você tem o seu lar harmonizado, sua família harmonizada, melhor ainda, você vai passar por esses desafios de uma forma melhor. E elevar o padrão vibratório, obviamente. Né? Então, dentro da prática do Evangelho, todos nós, o que eu acho que presentes sabem o que fazer, né? Cada um faz de uma maneira, adquire uma maneira de fazer, não existe certo ou errado, né? Existe uma orientação, um roteiro para se fazer e assim a gente segue. Então, vamos falar um pouquinho do roteiro, né? E aí, cada um, por favor, se quantas pessoas estão assistindo agora, cada um utilize da forma que achar melhor, né? Existem orientações, pode ser que seja melhor evitar crianças, mas, na verdade, não, porque as crianças fazem parte da sua família. Você vai ter que arrumar uma forma de se adaptar, talvez, ao roteiro, a questão das crianças juntos, né? Juntos com você. E aí eu posso dividir a minha parte, que eu faço, é diferente de como eu fazia quando eu era casado, sem minhas filhas, e assim vai. O importante, primeira coisa, escolher um dia e uma hora. Por que isso é importante? Porque, obviamente, no plano espiritual, vai trabalhar conosco naquele dia, né, naquela reunião, naquele momento que você se dedica, eles também vão se dedicar para nós, para a nossa casa, para a nossa oração. Seriam os nossos mentores individuais e outros espíritos também que podem estimular nós ou para aprender, ou para se desenvolver, ou mesmo para nos ajudar. Então, esse horário ele é importante, né? O horário do dia certo. Iniciar sempre a reunião com uma prece. Óbvio, a gente sabe disso, a gente vem da rua, sai de uma situação e está sendo agitado, e a prece ela nos ajuda a focar, concentrar um pouco mais. Depois se faz a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, ou qualquer outro livro. Eu vou citar alguns aqui que eu tenho, anotei. Eu trouxe até com o esse é um livro brasileiro, mas esse eu uso com as minhas filhas, que é o Evangelho para infância e juventude. Elas, obviamente, elas têm dificuldade de ler, né? Elas estão sendo alfabetizadas em inglês, mas, e aí eu digo outro, né? Isso é porque, no meu caso, para as minhas filhas, elas também treinam português. O português ajuda também com as. Não é fácil, né? Uma luta toda vez, mas com a prática, hoje elas curtem, né? Elas participam muito ativamente e é uma atividade muito legal. Então, você escolhe um livro, pode ser o Evangelho ou alguns outros livros dentro da doutrina espírita, né? Que possam contribuir com isso. E após a leitura, esse tempo, né, do Evangelho pode durar entre 15 a 30 minutos. E é importante, é interessante que se faça um entendimento sobre aquele tema que foi lido, né? Sem discussão, sem debate. O Evangelho não é um momento de debate, de discussão, de aprendizado. Claro, pode ser que tenha alguma opinião sobre o que entendeu e o que não entendeu, mas não é para ter debate. Né? E uma coisa muito importante, que isso eu acho que todos nós aprendemos, mas é sempre mencionado, o Evangelho no lar não é um momento de nenhuma demonstração mediúnica. Né? Já aconteceu, obviamente, em alguns casos de relatos, pessoas que foram até em casas espíritas procurar entender melhor, mas o Evangelho não é um momento de nenhuma manifestação espírita mediúnica. Né? Então, isso, para aquelas pessoas que sabem, que têm mediunidade, tem que ter esse entendimento. Não é um momento para isso, nem para mentalizar isso, nem para favorecer essa comunicação nesse momento. Não é esse o intuito. Tá? Sempre, então, faz essa leitura, o entendimento, e, óbvio, se encerra com as vibrações também. Essas vibrações é um momento muito importante, né? Porque é uma chance que você tem de energia que está ali, junto, trabalhando, seja sua, seus familiares e também do plano espiritual, para a gente poder ajudar nós mesmos, a nossa casa e aos outros. Né? Então, é importante lembrar de pessoas da nossa família que, por alguma razão, estão enfermas, ou um amigo, alguém que precisa mais,
além de vibrar pela sua casa, pelos seus familiares, pelo seu cachorro, por qualquer coisa que realmente você entenda que possa ajudar. Lembre-se, isso a gente aprende muito dentro da doutrina espírita, que é a nossa força de pensamento. Que pensa, seja negativo ou positivo, vai com certeza causar um efeito em alguém, que pode ser em você mesmo ou em outro. Então, essa é muito importante. E aí, óbvio, você pode variar desde uma vibração pedindo pela paz na Terra, pelo mundo terrestre, a vivência do Evangelho, né? Tudo isso que recorrentemente a gente tem nas nossas preces, orações, né? Pela cura de outra pessoa, por a enfermidade próxima de você, e, obviamente, finalizando pelos próprios familiares, né? As pessoas que fazem parte. Uma outra coisa importante também é uma água, né? Uma água filtrada que você pode colocar lá e mentalizando também, obviamente, dentro da força do nosso pensamento, mentalizar aquela água sendo fluidificada pelo plano espiritual, né? Com a nossa ajuda. Isso faz com que aquela água seja fluidificada e sirva também para que a gente cure algumas doenças físicas e espirituais. Lógico, o que entra nisso tudo é a fé. Sem fé, a gente não consegue nada. Sem fé, a gente move montanhas. Né? Então, a fé é muito importante na parte crucial do Evangelho. Uma coisa para ressaltar. Não importa como você fala, se você fala bonito, se você fala feio, se você fala palavras bonitas ou não, o mais importante vai ser o sentimento. Né? Óbvio, cada um tem que permanecer com o jeito que é. Se você fala de um jeito mais simples, ou fala de um jeito mais complicado, se adapte àquela situação. As pessoas que estão naquela situação, a sua família, as crianças. Eu falo, quando eu faço meu evangelho para meus filhos, né, que é o hoje a nossa prática de muitos anos, eu falo Papai do Céu, a linguagem para elas são mais aceitáveis, e elas questionam, mas o que é o Papai do Céu? E assim vai, né? E um ciclo, às vezes, de perguntas, que você até tem que encerrar. Agora, hoje é isso, né? Semana que vem tem mais, e assim vai. Então, é um momento muito gostoso, pelo menos na nossa casa, uma prática que a gente faz, muito legal. E também tem os momentos difíceis. E aí eu acho que é importante, né, aqui o tema é esse, a gente fala um pouco sobre isso. Uma outra coisa importante, não suspender a prática do Evangelho em benefício dos passeios adiáveis ou acontecimentos futuros. O que acontece, né? Quantas vezes você estava lá preparado para o jogo do Evangelho, aí você esqueceu, ou você tem um amigo que já tomou um tipo na casa dele, né? E aquilo complica tudo. Acontece, ninguém vai ser punido por isso, mas é um momento muito importante. A gente tem que lembrar que tem outras pessoas, né? Outros espíritos encarnados esperando por nós também, que fizeram um acordo conosco, né? Naquele horário, naquele dia. Então, tem dia, tem horário certo, né? Que encontrou, que é bem adaptável para a sua família, coloque um alarme, né? Deixa um alarme ligado, você não vai esquecer. Lembre-se daquele dia que você tem que tentar estar mais ligado ao plano espiritual, né? Quando a gente tem que trabalhar numa casa, uma coisa você se prepara naquele dia, é importante também. O que mais? Bom, já falei dos livros, né? Que você tem diversos livros que podem ser usados para implementar. Eu vou pegar um pouquinho mais de exemplos aqui, e aí eu quero explicar em algumas perguntas, né, que normalmente tem, isso acontece tal coisa, eu posso fazer o evangelho, eu vou com um remédio que eu estou bem hoje, posso tomar amanhã, esse tipo de coisa que às vezes acontece, né? Então, uma pergunta que eu coloquei aqui, em viagem, vamos fazer, eu estou viajando, né? A gente está a trabalho, está viajando, mesmo de férias, o que a gente deve fazer? Nesses casos, se houver possibilidade, de realizar o evangelho onde estivermos. Por exemplo, se eu estiver numa viagem de férias com a minha família, e a nossa na segunda-feira, às 9 da noite, eu vou para um hotel, possivelmente eu vou estar lá com a minha família,
eu consigo reunir minha família no hotel e eu vou mentalizar, né, a minha família, tudo que eu faço na minha casa, e ainda vou mentalizar a minha casa também, que está lá, que também precisa de proteção, né? Então, essa é a ideia. Sempre que for possível, mantenha aquele horário, aquele dia, mesmo em situações que você não está em casa, ok? E aí, óbvio, você mentaliza Jesus no seu plano espiritual, como eu falei, abençoando a sua casa, o seu lar, a sua família, isso, obviamente, vai ser atendido pelo seu pensamento, né? Outra coisa que acontece muito com isso, tá? No evangelho, o que acontece hoje em dia, ao telefone, né? Primeira dica, deixe o telefone desligado, deixe o telefone longe daquele ambiente. Meu caso, eu não faço mais o evangelho no lar, numa mesa, que é o ideal, né? Uma mesa escura, sala, cadeiras, por causa das minhas filhas, por causa desse ambiente que a gente criou, foi um ambiente mais, dizer, mais aconchegante, né? Acho que aconchegante é a palavra certa. E a gente faz uma sala que nós temos no segundo andar da nossa casa, que é uma sala de televisão, mas a gente fica sentado no sofá, a gente faz tudo sem a mesa, né? Faz de uma forma um pouco diferente, e foi o que a gente achou melhor para a gente. E, então, o telefone, primeira coisa, você liga o telefone, tira o telefone na nossa frente. Mas, vamos dizer que aconteça isso, né? E uma pessoa liga, você estava esperando uma situação de trabalho, emergência, você vai ter que possivelmente atender o telefone e pedir, olha, eu estou no momento agora, não posso pedir, coisa assim. Isso não vai quebrar toda uma estrutura que foi feita para a operação por causa de uma coisa dessa somente. Né? Mas a gente tem maneiras de evitar. O que mais? Em caso de atraso ou esquecimento, isso acontece muito quando é um hábito novo, né? Alguém está começando a fazer o evangelho no ar e recorrentemente esquece, se atrasa e tal. Realiza mesmo que estiver atrasado, né? Ou se vai perder o mesmo, ele faz o que você não tem aquela remédio que você não comeu, não adianta muito, né? Como faz muito, né? Você faz uma oração ou ligação, tudo bem. Essas coisas que eu devo esquecer, acho que existe perguntas assim, posso usar outros livros ali no Evangelho discutido? Claro, tem muitos outros livros que você pode usar. Procurar usar alguma coisa que seja relacionada à prática espírita, no nosso caso. O Evangelho lá pode ser praticado por qualquer cristão, né? Na verdade, não é uma coisa da doutrina espírita, mas a gente tem esse entendimento com a ligação com o plano espiritual, acho que a gente fica um pouco mais fácil isso só. Isso é uma prática que poderia ser feita por qualquer. Você pode colocar qualquer outra bibliografia da doutrina espírita. Eu trouxe alguns exemplos aqui, mas obras, obviamente, psicografadas por Chico Xavier, vocês chegaram sem falar, né? Emmanuel tem muitas reflexões sobre Jesus, eu acho que qualquer uma delas serve para esse momento, né? O que mais? Lembrar das preces que voltar, eu coloquei uma pergunta, né? Posso vibrar com os meus parentes, amigos, partiram para a parte espiritual, né? Para as pessoas que já estão se encarnaram? Sim, toda a prece é útil. Conhece muito bem isso, a gente aprende isso. A gente aprende isso e sabe que qualquer prece é importante, mesmo a gente tendo nossos amigos desencarnados, eles também precisam das nossas preces. A gente agradece por isso. Eu peguei uma pergunta que eu achei interessante, talvez aqui no contexto. Devemos evitar o desespero, a revolta, os sentimentos da música, eles. Sim, óbvio, a gente tem um ente querido, um ente partiu recente, e não é, obviamente, momento daquele já no ar, você entrar nesse desespero, choro, que, claro, a oração acaba causando esses sentimentos. Então, a gente tem que tentar, nesse momento, orar mesmo, né, o máximo para o espírito, aquela pessoa que está desequilibrada, se tiver alguém na família. Porque quando a gente fala família, às vezes não é só um núcleo familiar, né, o pai, a mãe, o filho. Às vezes tem a sogra, que somos juntos, que fazem, cada casa, cada lugar tem um jeito, né? Então a gente tem que pensar nisso. E vai ter sempre também, olha, eu tenho exemplos próximos que propõem fazer
nesse sentido. Faz você só se livra, você consegue, vai criando essa prática, então, sozinho. E um dia, né, com esforço e paciência, talvez sua mãe vai se juntar, o seu irmão um dia vai entender isso, vai se juntar. E esse exemplo, eu me lembro bem, essa pessoa conseguiu, depois de muito trabalho, muito tempo, trouxe a mãe, e eu acho que, eu posso estar aqui pelo mentira, mas eu me lembro da história, depois de um tempo, o irmão também entendeu, né, estava mais tranquilo, entendeu que aquilo fazia diferença. Óbvio, você começa a fazer essa oração, você começa a ter um ambiente melhor na sua casa. Mesmo vocês têm que brincar no banco do suporte, né? Isso é importante. O que mais? Alguma pergunta? Um comentário? Falando do Paulo. Tá? Legal. Tá. Não, você falou do livro que você usa com as crianças, mas a gente também faz uma coisa parecida, a gente faz no sofá ali também na sala, e a gente achou um livro bem legal, que é o Evangelho segundo o Espiritismo da Turma da Mônica, do Maurício de Souza, muito legal, as crianças sempre tem uma historinha falando dos ensinamentos, e tem o que é do Chico Xavier, falando do Chico Xavier, tem falando do Allan Kardec, é muito legal. Eu me lembro desse livro. E as crianças gostam, porque é uma historinha da Turma da Mônica, que eles gostam da Turma da Mônica, e então eles têm interesse. É bem legal. Bem bacana. Eu não sei quem está assistindo eles têm criança, mas é uma boa dica. Porque a gente fala, o evangelho é chato, né? Imagina uma criança começar a ouvir todas aquelas palavras que até o evangelho segundo o Espiritismo, as palavras não são simples, né? Foram escritas há 150 anos, de qualquer maneira, mensagens, palavras bem rebuscadas. Aí você começar a explicar isso para a criança, é meio difícil, né? Até para a gente fica difícil. Imagina para uma criança. Alguma pergunta do lado de lá? Pode ir lá que eu digo aqui na terra. Se alguém no Zoom tiver alguma pergunta, fica à vontade para tirar do mudo aí e falar, tá bom? Ou algum comentário, quiser compartilhar alguma experiência, fiquem à vontade para fazê-lo. Até agora não. Bom, quanto tempo eu tenho? Mas não precisa até tem 10 minutos. Eu trouxe aqui, então, eu acho que, em geral, é isso, o evangelho do lar, né? Uma prática simples, né? Não tem nenhum segredo, não se prendam às palavras, acho que a palavra que menos importa, o sentimento realmente e a dedicação de termos de horário, né? Rotina, né? Você está ali sempre no mesmo horário, tal. Isso é muito importante. A gente está procurando pontos identidades também para nos apoiar. Então, a prática é ser muito simples, não tem muito para falar aqui, né? É iniciar, se adaptem, achem uma maneira que uma coisa tem que trazer alguma coisa engraçada, né, da vivência. A gente faz de vez em quando a água que a gente coloca é água com gás. E a primeira vez que eu coloquei água com gás, eu fiquei pensando, nossa, será que estou fazendo algo errado, né? Eu água com gás aqui, aí meu amigo pensou em identificar o problema. Não importa. O que importa é aquilo que eu estou mentalizando que virá aquela água. Né? Para dar uma ajuda para o espiritual, lavo a latinha, né? Para deixar eles depositarem o que ele não precisa. Eu peço, coloca aí o que a gente vai precisar para criar nossas doenças físicas, espirituais, né? Ele vai dar mais água para mentalizando, e no final, todo mundo dá um barulho da água. Né? E aí nós encerramos com a prece. E a prece sempre da mesma maneira. Eu trabalhei muito tempo com cores, né? Uma questão de cromoterapia, e as cores são muito importantes. É uma outra tarefa que a gente pode um dia conversar aqui também. As cores são muito importantes para o tratamento, para cuidar do ambiente verde, por exemplo, hospitais usam verde, né? Na minha casa, que é o que, quando eu mentalizo o evangelho, eu mentalizo o azul bem claro, quase branco. Essas coisas que eu penso e falo, né, para ajudar o nosso cérebro trabalhar e pensar, eu vou imaginando a minha casa com luzes irradiando, né, no plano espiritual,
e de cores azuis bem claras para limpar a minha casa, para limpar de lá, levar de lá todas as negatividades, todos os pensamentos negativos e deixar somente coisas boas. Então, isso tudo é o poder da nossa mente, da força do nosso pensamento. Então, eu não sei se todos falam isso, já fizeram isso, mas uma coisa que eu recomendo é imaginar mesmo a sua casa. Eu falo assim, do meu quarto, da sala, da cozinha, onde a minha esposa gosta de ficar, fazer as coisas, porque tudo isso vai ajudando a criar esse ambiente na sua casa. Não pense que tudo isso é uma invenção, não é dogma, isso simplesmente realmente é a fé e a força do pensamento trabalhando a favor da gente. Né? E aqui o que eu deixei por último são algumas palavras de espíritos muito conhecidos se manifestaram. Isso aqui é um livro que eu peguei, chama Amplie o Bem que Existe em Você, o Evangelho no Lar e no Coração, é da Federação Espírita Brasileira. Eu tive uma referência só para trazer aqui alguns nomes, que se eu falar, todos vão conhecer: Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, Pedro Menezes, isso, Pedro Menezes. Eu peguei alguns trechos que essas entidades que a gente conhece muito bem, praticante espírita, estuda, conhece muito bem, e eles falam um pouquinho sobre o Evangelho do Pai. Eu gostaria de, nos últimos minutos, ler o que eles falaram, que eu acho que isso também dá força ainda mais para a gente entender o que é o Evangelho do Lar e tão importante é o Evangelho do Lar. Okay? Então, Emmanuel, ele destaca a importância dessa prática dos lares quando afirma: o culto do Evangelho do Lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensinamento do mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Isso não são minhas palavras, são de Emmanuel. Né? Então, quem conhece, eu bastante coisa sobre Emmanuel, sabe o que a gente está falando. Bezerra de Menezes: trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar, quando estiver ao alcance de nossas possibilidades. Trazer as claridades da Boa Nova ao tempo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. Próximo que tenho aqui, André Luiz. Os espíritas, e em particular os participantes de grupos mediúnicos, precisam compreender a necessidade do Evangelho do lar. Aí é uma mensagem para a gente aqui, né? Trabalhadores, todos que estão se dedicando a isso. Pelo menos, semanalmente, é aconselhável se reúna com os familiares ou com alguns parentes capazes de entender a importância da iniciativa, visando aos estudos da doutrina espírita, ao uso do Evangelho de Cristo e sobre a cobertura moral da oração. Olha que importante, sobre a cobertura moral da oração. Se no seu lar você tem isso, a gente está falando da moral na família, do conjunto, é muito melhor, muito mais do que você ir em tempos, vir aqui hoje, escutar o que eu estou falando e uma igreja na sua casa. E tem mais uma Joana de Ângeles, né? Em duas obras selecionadas também se manifestou a respeito desse assunto e esclarece. Pelo menos uma vez por semana, reúne a tua família e felicita-a com o Espiritismo, criando assim e mantendo o culto evangélico, para que a diretriz do Mestre seja eficiente rota de amor à sabedoria em tua casa. E prossegue: e se desejares felicidade na terra, incorpora ao teu lar, criando um clima de felicidade geral. Olha só, terra e vida, né? Na segunda obra, afirma: a transformação do lar em célula viva do cristianismo operante constitui labor impostergável. Isto porque o lar é a matriz geradora da comunidade ditosa, sobre o qual repousam os sustentáculos das nacionalidades progressistas. É um texto um pouco mais longo. E jamais triunfarão trevas em teu lar,
em tua família, em teu coração. A sua palavra jamais. Ou seja, se a gente realmente está fazendo o evangelho lá, e realmente pensando no nosso bem, na nossa família e no outro, realmente acontece tudo isso. Por fim, merecer que Deus conclui convidando-nos à ação. Auxiliemos a plantação do cristianismo no santuário familiar, à luz da doutrina espírita, se desejamos efetivamente a sociedade aperfeiçoada amanhã. Olha isso. E aí é onde eu queria também finalizar aqui exatamente esse ponto. Vou pegar aqui rapidinho, que veio de alguém nada mais, nada menos do que uma pessoa chamada Jesus. Né? É uma passagem que aconteceu e Jesus estava com Simão e ele pergunta, né, nesse momento que ele institui o evangelho lá, né, naquele momento, ele pergunta, eu estou sintetizando aqui, tá? Mas ele pergunta, Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? Aí Simão, né, o apóstolo, pensou alguns momentos e respondeu hesitante, mestre, naturalmente, escolhemos os peixes melhores, ninguém compra os resíduos da pesca. Né? Jesus sorriu e perguntou de novo. E o oleiro? Aí eu falei, que oleiro, né? É uma palavra que eu conhecia, é o ceramista, né? Aí eu aprendi hoje essa palavra. E o oleiro, que faz para atender a tarefa que se propõe? Aí, certamente, Senhor, redarguia o pescador, intrigado. Ele molda o barco, imprimindo-lhe a forma que deseja. Então, Jesus perguntava uma coisa bem simples, né? E ele respondia, obviamente, o ceramista, ele vai montar o barco para fazer. O amigo celeste, de olhar compassivo, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Era Simão, né? Lavrará madeira, usará o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Né? Ele precisa fazer aquele trabalho, para ter marceneiro. Calou-se Jesus por alguns instantes e anunciou. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer parte sem afeiçoar a madeira a seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? E aí o texto até obviamente eu posso ver tudo, mas é bem forte essa mensagem, né? A gente tem que começar por nós mesmos, a gente está em forma íntima, mas e a questão, todas essas melhorias que a gente quer no mundo, no planeta, a gente tem que começar pela nossa casa, a gente tem essa oportunidade, a gente tem esse conhecimento. Quantos de nós não tem esse conhecimento, né? Não sabem, praticam, obviamente, porque não sabem desse conhecimento, e a gente, sabendo disso, tem mais obrigação. Como trabalhadores, ainda mais obrigação. Porque aí a gente conhece isso mais ainda, e aí a nossa vida ainda mais. Né? Basicamente é isso. Tem são textos muito legais assim, para se refletir, mas eu queria deixar aí bem forte essa mensagem do Evangelho. É uma coisa muito legal. Tem momentos difíceis. Eu falei que no final ia falar algumas coisas, né, que aconteceram. Eu sinto um dia, não faz muito tempo por isso, não. A gente estava se preparando para o Evangelho e isso fala que dentro da própria material da escrita fala sobre essa situação. Você vai ter, infelizmente, espíritos, né, desencarnados, tentando também te atrapalhar. Você não faça o seu Evangelho, porque eles sabem a força do Evangelho. Eles sabem que essas famílias espirituais, essas pessoas que podem viver no lar e protegem suas casas, vibram ao redor para outras atividades,
traz uma força muito boa. E esses tipos que querem atrapalhar, eles não se sentem confortáveis com isso. Eles querem atrapalhar. Então, a gente vai receber convite para ir na casa do amigo mentira, que é o seu Rogério, vai tocar o telefone, se o carro vai quebrar, vai ficar na empresa da estado. Sempre é muito comum acontecer alguma coisa assim. Lógico, depois que você encontra um certo equilíbrio, isso vai diminuindo, mas vocês também tiveram. E recentemente a gente teve uma experiência, e as filhas estão ficando. Aí começou uma briga, eu já não me lembro mais por quê, mas deu aquela desequilibrada, a gente estava perto do horário de fazer oração, e elas gritando uma com a outra, brigando, e não, mas calma, isso é coisa de família, normal. E aí eu lembrei que eu fiquei meio desesperado, mas deu uma luz, eu peguei uma eu tive que dar uma tanto de disciplina, porque na verdade eu fui bem rígido com ela, e parecia que tem que vai ficar no quarto de castigo, coisa que na verdade não é legal também, aquela mas foi o que eu pude fazer naquele momento, porque senão tudo aquilo ia criar um processo que começa a virar uma bola, que aí sim vai atrapalhar o seu evangelho. Né? Deu certo, graças a Deus. Foi hospital, meu filho atual, minha família já estava lá nos ajudando. Eu coloquei ela de castigo, eu acho que e tal. Começamos assim, a nos preparar, aquele ambiente que faz. Aí eu levei ela para ela veio para cá, porque a gente sai, né, do normal. Aí fui lá no quarto, busquei elas para mais. Isso foi muito legal. Eu sou recentemente pai, como disse, a gente conseguiu preparar mais tempo. E para realmente agora finalizar, eu tive uma situação muitos anos atrás, antes de morar aqui nos Estados Unidos, a gente estava sem, por algum motivo, sem fazer o que lá, que eu tentei, eu me lembro e um belo dia, tem isso, né, meu mentor espiritual me trouxe isso à cabeça, e naquele dia eu decidi fazer o evangelho no lar. Eu me lembro que foi um evangelho no lar bastante conturbado, porque eu estava eu e minha esposa, as crianças, mas foi bastante conturbado, assim, mas no final daquilo, e depois daquilo, aconteceram algumas coisas na minha vida, na vida da minha família, que eu tenho absoluta certeza que foi aquilo. Não só pela peça, mas a gente sabe, não existe coincidência, né? Mas naquele momento foi muito importante que ele foi um divisor de águas. Ele me trouxe aquele dia, acho que foi um momento que eu estava dentro do Evangelho, do novo, e aquilo me trouxe para o profundo e me ajudou muito. Assim. É marcante que minha vida, infelizmente, eu não gosto de detalhes de uma coisa pessoal, né? Acho que não faz muito sentido, mas eu sei, a minha esposa sabe também, quando isso foi diferente. Então, hoje eu luto tudo que eu posso para manter né? Mas às vezes acontece. Não dá. E é isso. Eu queria deixar aqui para vocês, se alguém de vocês já passou por isso que está passando, persistam, porque vale muito a pena. Passem isso para frente, né? Os familiares, se tiver alguém. Já aconteceu de ter uma coleguinha da nossa filha em casa, a gente é americana, né? A gente deve estar com isso. Cheguei para ela com a oração, a gente vai, a gente quer o céu, veja a nossa casa, quer participar, e ela participou com a gente, foi muito legal também. Então, sempre a gente dá um jeito adaptado. Tá bom? Um comentário, eu posso encerrar aqui, como a gente faz. Alguém dá é interessante, né? Quando começou a pandemia aí e tal, foi meio complicado, né? A começo a gente não sabia o que era, depois a gente começava a imaginar o que poderia ter. A gente ficava, tem essa manifestação possível, né? Mas aí teve uma corrente no Brasil, eu lembro que era, e a gente não entendeu como é que era a situação, mas falava assim, a gente fazia o que a gente fazia, mas foi intenção, porque a gente não tem uma vida direta, para acontecer, esse amor, moral, e vai tomar tudo isso. O interessante é que a pandemia não foi tão ruim. E quando a gente olha agora, que é a pandemia, e às vezes agora a gente fala assim, a gente faz a segunda também, a gente vê que
Da maneira que eu fazia. Aí fazia, a gente fazia, eu tive que voltar a fazer o projeto. Então, obrigado por você fazer a gente tem que voltar isso ao básico, né? Porque o projeto é o básico. Aí eu não trouxe mais nada. Rezar, a gente não tem nada mais fácil que uma manual. Obrigado, Mauro. Obrigado por isso. Não, eu gosto também de usar sempre uma segunda leitura. Eu acho que leitura edificante vai. Eu não mencionei aqui, mas existe a possibilidade de você ter uma música de fundo também, tem pessoas que gostam, né? Algum outro comentário? Alguém ainda? Então vamos encerrar? Sim. Ok. Então vamos nos tranquilizando. Agradecendo por essa oportunidade. Agradeço por oportunidade de trabalho aqui, hoje professor, meus ideias, meu aprendizado. Agradeço a todos vocês que puderam ter paciência, também puderam entender de outra forma. Vamos agradecendo a todo o plano espiritual presente, aqueles que nos trouxeram segurança, os nossos militares. Vamos mais uma vez agradecer a equipe que cuidou da gente nessa casa. Antes de chegarmos aqui, com certeza já estávamos todos preparando a gente. Vamos pedir a eles, então, nesse momento, que encerrem conosco esse momento, esse trabalho, nos levando aos braços do nosso Mestre Jesus. E agradecemos mais uma vez por todo o seu testemunho. E pedimos mais uma vez que ele nos leve a nos Pai melhor, que agradecemos por nossa vida, temos aqui encerramos com Pai nosso que está em cima, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso, que nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Obrigado. Pessoal, obrigado. Vocês me ouviram. Obrigado.